Olá, bom dia. Que bom ter você aqui para mais essa aula da EBD. E antes de começar, se você não se inscreveu, se inscreve já nesse canal, deixa o seu like, já deixa o seu like agora, antes do vídeo acabar, senão depois a gente esquece e já está aqui o seu like para começar, antes de começar essa aula. Na aula de hoje, um assunto muito importante: batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, ou batismo do Espírito Santo, é a mesma coisa e é muito importante que você entenda sobre isso. Primeiro, precisamos relembrar e saber exatamente o que é e quem é o Espírito Santo. Muitas seitas, muitas religiões, muitas culturas de outros países colocam o Espírito Santo como uma espécie de força ou quase uma energia cósmica. Alguns comparam o Espírito Santo com as forças da natureza, como quem controla esse mundo. Mas se olharmos na Bíblia, não é bem assim que Jesus, que a palavra de Deus nos ensina sobre o Espírito Santo. Esse Espírito aparece pela primeira vez apresentado pelo próprio Jesus, em João, no capítulo 14 e 15, Evangelho de João. Ele está ali, nesse momento, Jesus ensinando para 11 dos apóstolos, na última ceia, momentos finais, antes dele ser crucificado, ele está ensinando as últimas instruções e ele vai dizer sobre o Espírito Santo. Ele vai falar que ele vai para o Pai e que ele próprio iria enviar da parte do Pai alguém para que os apóstolos, os discípulos não ficassem sozinhos. Ele vai dizer que esse Espírito é que iria ensinar sobre a verdade. Esse Espírito Santo é que iria lembrá-los tudo quanto Jesus havia falado. Ele também vai dizer que é o Espírito Santo que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado próprio, da qual nos faz lembrar e conhecer que precisamos de salvação. A justiça é a perfeita justiça de Deus. E o juízo é a condenação final para aqueles que estão sem Cristo Jesus. Esse que se é apresentado não me parece ter uma característica de uma força, uma energia, mas de uma pessoa. Afinal de contas, ele está ensinando e convencendo. Somente uma pessoa pode ensinar outra pessoa e somente uma pessoa pode convencer alguém. Com base nisso, na apresentação que Jesus faz do Espírito Santo, nós podemos tentar olhar para as demais evidências da Bíblia que comprovem que o Espírito Santo é uma pessoa. A gente vê, por exemplo, o Espírito Santo, a gente sabe que a Bíblia fala várias vezes da vontade do Espírito. A gente vê Paulo ensinando em Romanos capítulo 8 sobre pessoas guiadas pelo Espírito Santo. E também em Romanos, no capítulo 12, o Espírito Santo é que nos ajuda em nossas fraquezas. Bom, a característica de ensinar, de ter vontade, de nos ajudar, é uma característica de uma pessoa. Além disso, a gente vê em Atos, no capítulo 5, Ananias mentindo para o Espírito Santo. E Pedro falando de por causa dessa mentira para o Espírito, Ananias iria morrer, e aconteceu o mesmo com a sua esposa Safira. Também a gente vê Paulo falando que o Espírito Santo tem ciúmes de nós e que também o Espírito Santo se entristece. De novo, mentir, a gente só consegue mentir para uma pessoa e não para uma força ou uma entidade. A gente só consegue, somente uma pessoa pode ter ciúme ou tristeza. São características de uma pessoa. E também a gente vê que o Espírito Santo é quem clama ao Pai em nosso favor. É uma pessoa que está junto de Deus, clamando por nós. É assim que nós entendemos. O Espírito Santo é uma pessoa e é da parte de Deus. Ele também é Deus, assim como Jesus é Deus. E a gente entende isso quando a gente vê a associação do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Em Mateus, no capítulo 28, Jesus dá essa ordem: ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos entender que poderia até separar, dizendo que era em nome do Pai, em nome do Filho e também em nome do Espírito Santo. Essa associação coloca o Espírito Santo no mesmo patamar e na mesma característica do Pai e do Filho. Também a gente vê o Espírito Santo em 2 Coríntios 13, 14, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos nós. A associação, mais uma vez, do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Essa associação nos faz entender que o Espírito Santo também é Deus. E o próprio Jesus, quando chama o Espírito Santo de um outro Consolador.
Ele está falando que é um outro, da mesma característica e da mesma natureza dele. Jesus recebeu esse nome, Maravilhoso Conselheiro, é um dos nomes de Jesus. Ele fala, eu vou enviar um outro conselheiro, um outro consolador, um outro da mesma característica minha, da mesma natureza minha. O Espírito Santo é uma pessoa que é Deus e que é também da parte de Deus. Junto eles formam a Trindade. É o Espírito Santo, é a comunhão, a convivência e o relacionamento com o Espírito Santo que faz com que a gente entenda, por exemplo, a Bíblia. A gente sabe que a Bíblia foi escrita por inspiração do Espírito Santo. É alguém que inspirou homens e mulheres a escreverem aquilo que foi deixado para nós. E também através do Espírito Santo, que aquelas palavras que estão escritas na Bíblia se tornam a palavra de Deus. Caso contrário, seriam apenas palavras. Mas se torna a palavra de Deus quando o Espírito Santo revela em nós o que é da parte do Senhor para a nossa vida. Bom, tendo esse entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, não é a força da natureza, mas é uma pessoa que habita em nós, nós podemos buscar, afinal de contas, o que é o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo ele aparece de forma muito clara em Atos no capítulo 2. Os apóstolos, os discípulos estavam reunidos numa casa, num lugar fechado, num lugar em que eles se reuniam. Jesus não estava mais entre eles, já tinha sido assunto ao céu, e eu gosto dessa palavra, ser assunto ao céu. Jesus já tinha ido para o céu, já tinha ido embora desta terra. Os discípulos estavam ali e se viram sozinhos. E eles foram fazer o que eles poderiam fazer de melhor. Eles foram orar. Eles estavam no segundo andar de uma casa, possivelmente a mesma casa que eles estavam na última ceia, e eles orando. Naquele momento, a Bíblia relata que houve um som como de um vento impetuoso. Eles viram línguas como que de fogo repartidas, descendo sobre eles. E ali, a primeira vez que é falado que eles foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos, cheios do Espírito Santo. Naquele cômodo, naquela casa, tinham cerca de 120 pessoas que foram cheias do Espírito. O que se segue logo depois é que eles começam a falar línguas estranhas, línguas que neles mesmos não compreendiam, mas quem ouvia compreendia em suas próprias línguas. E um discurso de Pedro falando que Jesus Cristo era aquele Salvador que eles esperavam e que foi rejeitado. E naquele dia, naquele mesmo dia, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio a este mundo, cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram adicionadas à primeira igreja, a igreja primitiva. Esse é o relato do momento em que o Espírito Santo vem à Terra. O Espírito Santo chega, enviado por Jesus, da parte de Deus. A gente compara esse relato, por exemplo, eu queria que você comparasse com o que está escrito em 2 Crônicas, capítulos 6 e 7. Nesse texto, em 2 Crônicas, a gente vê a inauguração do templo. O mesmo templo em que os apóstolos estão reunidos aqui no dia de Pentecostes. Nesse templo, o templo de Salomão, sendo inaugurado por Salomão, no capítulo 6 de 2 Crônicas, a gente vê Salomão fazendo uma oração a Deus, lembrando a Deus as promessas que haviam sido feitas a seu pai e também as promessas feitas ao povo de Deus. Quando ele termina essa oração, a Bíblia fala no versículo 1 do capítulo 7 de 2 Crônicas que um fogo do céu desceu, consumiu o holocausto e a glória de Deus encheu aquele lugar. A glória de Deus foi tão grande, que as pessoas que estavam do lado de fora começaram a adorar a Deus, dizendo que Deus é bom. E é tão grande o poder de Deus naquele lugar que os próprios sacerdotes e nem mesmo Salomão conseguiam entrar no templo, porque a glória de Deus estava lá dentro. É isso que a Bíblia relata. O que é interessante quando a gente compara os dois textos. No momento em que o Espírito Santo vem sobre os discípulos que estavam reunidos, vem também como um fogo do céu que enche aqueles homens. Enquanto que o templo construído por mãos humanas, a glória de Deus encheu e foi o local que Deus escolheu para habitar nesta terra. Enquanto a glória de Deus encheu aquele lugar e as pessoas precisavam ficar do lado de fora, agora, com o Espírito Santo, os discípulos, a glória de Deus encheu a vida deles.
encheu o lado de dentro dos discípulos. E é assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Em 1 Coríntios, capítulo 3, 16, vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. É assim que é o Espírito Santo em nossa vida. Em Efésios, capítulo 2, 19 a 22, vai falar que nós agora somos parte de Deus. Nós somos concidadãos dos céus e que, tendo os profetas e os apóstolos como base, como alicerce, e Jesus Cristo como pedra angular, nós somos a construção de um templo em que Deus habita nesta terra. É como se cada um de nós fosse um pequeno tijolo que forma a habitação de Deus nessa terra. O Espírito Santo que habita em mim e habita em você forma a presença de Deus aqui neste lugar, de forma individual e também de forma coletiva, o Espírito Santo em nós. Esse é o Espírito Santo. E assim nós entendemos que quando uma pessoa se converte, quando ela aceita Jesus, quando ela entende da salvação e ela realmente se torna, experimenta essa salvação, experimenta o novo nascimento e se torna um cristão em Jesus, essa pessoa recebe em si o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar nela, como nós lemos nesses textos em Efésios e em Coríntios. Nós somos a habitação do Espírito Santo aqui, em comparação com o templo de Salomão, em que Deus habitou naquele templo, naquele momento. Hoje Deus habita na terra através de nós, que somos crentes e cristãos em Jesus Cristo. É assim que Deus faz para estar presente na terra, através de nós. Esse é o motivo, por exemplo, que nós nos alegramos tanto em estarmos em culto, em adoração a Deus de forma coletiva, porque o mesmo Espírito que habita em mim e em você faz com que a gente adore ao Senhor de forma plena. É tão importante isso, nós estarmos também em comunhão no templo. E um dia nós vamos voltar a fazer isso em breve, em nome de Jesus. Mas quando a gente vê isso e sabemos e entendemos que assim que uma pessoa se converte, assim que uma pessoa se torna um novo ser, nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar nelas, passa a agir em nós, por nós e através de nós. Existem 3 episódios no livro de Atos que nos dão algumas dicas e um ensinamento sobre o que é o batismo no Espírito Santo. O primeiro episódio está em Atos, no capítulo 8. A Bíblia fala que Estevão foi morto em Jerusalém, com a anuência, inclusive, de Paulo. E aquilo espalhou por toda a região os discípulos. Aqueles que eram cristãos, a igreja primitiva se espalhou. Em Jerusalém ficaram somente os apóstolos. E ao se espalhar, por exemplo, Filipe foi enviado para Samaria. E quando ele chega em Samaria, muitas pessoas se convertem ali porque o poder do Espírito estava com Filipe. Filipe era um diácono da igreja naquele momento. E quando ele chega em Samaria, muitos demônios são expulsos da vida das pessoas são curadas e pessoas aceitam Jesus como Salvador em sua vida. Nessa cidade, ali, quando Filipe pregava, existia um homem chamado Simão, que era feiticeiro. E por ele ser feiticeiro e fazer magias, ele era conhecido como o grande poder de Deus. Esse era o nome dado para esse Simão feiticeiro. As pessoas foram batizadas por Filipe. As pessoas conheceram a Jesus e se converteram naquele momento. Mas então, naquele lugar, em Samaria, ao descobrirem, ao ouvirem falar que Samaria havia se convertido, a igreja em Jerusalém resolve enviar Pedro e João para aquele lugar. E quando chegaram lá, eles viram as pessoas, os crentes, os convertidos, e ficaram maravilhados, e impondo a mão sobre eles, a Bíblia fala que eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, houve um momento do batismo, da conversão, e houve um outro momento do batismo no Espírito Santo, quando eles receberam o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. Foram situações diferentes, eventos separados entre o batismo, a conversão e o batismo, e entre ser cheio do Espírito Santo. E esse Simão, o feiticeiro, que era conhecido como o grande poder de Deus, ao ver que Pedro e João, impondo a mão sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo, esse homem ofereceu dinheiro a Pedro para que ele também pudesse receber esse poder e fazer isso. E aquilo ali pôde, por exemplo,
confrontar e confirmar que, na verdade, Simão, que dizia-se ter convertido a Jesus, na verdade não estava convertido ao fazer isso, ele estava apenas interessado em ter o poder, interessado em ter o que o Espírito Santo oferecia, e não uma conversão verdadeira. Um outro episódio está, por exemplo, em Atos, no capítulo 10. Um homem chamado Cornélio, centurião do exército de Roma, estava em sua casa orando. A Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, um homem que conhecia o Senhor. Ele estava orando e um anjo chega para ele, um anjo é enviado na casa dele. E esse anjo instrui para que ele mande pessoas a chamarem Pedro, um apóstolo que estava numa cidade próxima, em Jope. Cornélio em Cesareia, Pedro em Jope. Nesse mesmo momento em que o anjo visitava Cornélio, Pedro, na casa de um outro homem chamado Simão, o curtidor, no telhado teve uma visão de animais descendo do céu. E ele estava com fome, e Deus falava para ele: Pedro, come. E Pedro dizia: não, de maneira nenhuma, Senhor, eu comeria animais impuros. Essa visão Pedro pôde ver e ouvir Deus falando: de maneira nenhuma é impuro aquilo que Deus criou. Esses homens enviados por Cornélio chegam, chamam Pedro. Pedro imediatamente vai até Cesareia, vai até a casa de Cornélio, junto com outros cristãos, outros judeus que estavam com ele. E chegando lá, Pedro pode discursar e falar sobre o amor e a salvação de Jesus. E a Bíblia fala que quando Pedro falava isso, todos naquela casa foram cheios do Espírito Santo. E ao ver, somente depois de ver que aqueles homens estavam cheios, aquelas pessoas, toda aquela família de Cornélio estava cheia do Espírito Santo, é que Pedro pôde dizer: não podemos negar a estes também o batismo. De novo a gente vê eventos separados. Nesse caso, ao contrário do que aconteceu em Samaria, que primeiro foram batizados e depois cheios do Espírito Santo, aqui nós estamos vendo que a família de Cornélio, ela foi primeiro cheia do Espírito Santo e depois batizada nas águas. Mas eram pessoas que já conheciam, já estavam convertidas a Deus, já conheciam o Senhor e agora passaram a conhecer Jesus Cristo. Eventos separados entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E o terceiro evento que nós vemos, o terceiro episódio que nós vemos no livro de Atos, está em Atos no capítulo 19. A Bíblia fala que Paulo, passando pelas regiões superiores, pelas estradas superiores, chega até Éfeso. E quando chega lá, ele encontra com 12 homens convertidos, crentes no Senhor Jesus, e ele pergunta a esses homens sobre o Espírito Santo. Vocês foram batizados no Espírito Santo quando creram? E eles falaram: olha, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo pergunta para eles: olha, então que vocês foram batizados? Eles falam: nós fomos batizados nas águas. Nós recebemos o batismo de João. Ou seja, já eram pessoas convertidas, já eram pessoas batizadas nas águas, mas naquele momento Pedro e Paulo impõem as mãos sobre eles e eles passam a ser cheios do Espírito Santo. Eles ficam cheios do Espírito Santo naquele momento. De novo, eventos separados entre batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Dessa forma, nós podemos compreender que existe algo diferente, mas que pode acontecer também ao mesmo tempo. O batismo do Espírito Santo é algo que faz com que o crente fique cheio do Espírito Santo, não somente o Espírito Santo habitando nele. Em Atos, no capítulo 1, as últimas coisas que Jesus está falando, é como se Jesus já estivesse pronto para subir aos céus. É como se ele já tivesse apertado o elevador de subir, as portas do elevador já estavam subindo, ele já estava entrando, já estava indo embora, quando ele vai falar: olha, não comecem a pregar. Fica em Jerusalém até que do alto venha poder, até que vocês recebam poder do alto para vocês pregarem. E esse foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles receberam poder. O batismo com o Espírito Santo é receber poder. O batismo no Espírito Santo é receber poder do alto. E basicamente precisamos desse poder por dois motivos. O primeiro, para salvar aqueles que precisam ser salvos, aqueles que estão sem Cristo Jesus. A gente vê, por exemplo, no episódio em Cornélio, no episódio em Samaria, que era o poder do Espírito Santo que convencia essas pessoas, que traziam essas pessoas para Cristo Jesus. O poder do Espírito Santo fazia com que eles
realmente acreditasse em Jesus e tivesse uma nova vida. A segunda coisa que o poder existe é para que a gente possa cuidar daqueles que já estão salvos. Por exemplo, a gente vê Paulo escrevendo para Corinto dizendo que ele não ensinou com sabedoria humana ou com eloquência, mas ele ensinou com poder. Ele usou poder para ensinar. São dois motivos que o crente precisa de poder do Espírito Santo: salvar aqueles que precisam ser salvos e cuidar daqueles que já estão salvos com o poder de Deus. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é algo separado, um evento separado do batismo nas águas, mas que pode acontecer também ao mesmo tempo. Por que não a pessoa, ao ser batizado nas águas, também ser batizado com o Espírito Santo? Mas são duas coisas que, separadas, fazem com que o crente seja cheio do Espírito Santo e cheio de poder. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é passarmos a ter poder de Deus em nossa vida. É através do batismo do Espírito Santo, por exemplo, que nós nos movemos nos dons espirituais. Os dons espirituais vão ficar para uma outra aula, não serão nessa, mas é através do Espírito Santo que nós nos movemos nos dons. O batismo no Espírito Santo pode vir acompanhado do falar em línguas ou não. Nós vamos explicar em um outro vídeo. O que importa aqui é dizer que todo cristão tem a oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do poder de Deus. A gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, homens e mulheres sendo cheios do Espírito Santo e recebendo poder. Se você lê em Juízes, você vai ver que muitas vezes o Espírito Santo baixava sobre pessoas e eles recebiam poder para libertar o povo de Deus. A gente vê isso acontecendo com Gideão, Sansão, Otoniel, pessoas que receberam poder para libertar o povo naquele momento. Davi foi cheio do Espírito Santo e foi-lhe dado poder para vencer Golias. A gente sabe que pedra é difícil matar alguém. Foi o poder de Deus que permitiu com que Davi vencesse Golias naquele momento. Não foi o poder humano, não foi a mão, o destreza, a habilidade de Davi com a pedra, mas foi o poder de Deus naquele momento que fez com que ele conseguisse matar Golias e vencer e chamar o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus que estava sendo envergonhado naquele momento. O poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo é para todo crente, é para todo cristão que assim deseja e pode pedir a Deus e pode clamar ao Senhor e de bom grado Deus dá o Espírito Santo, enche com o Espírito Santo aqueles que desejam. Muitos acreditam que o batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus, o mover em dons espirituais é algo que ficou no passado. Nós, batistas Nova Jerusalém, acreditamos que isso é possível nos dias de hoje. Como seria tão maravilhoso a gente se mover em dons, em poder de Deus. Já imaginou você poder ir num hospital e levantar as mãos e pessoas serem curadas? Já imaginou você ter um poder de conhecer a verdade, de saber o que está no coração de alguém que está sofrendo? Ou você simplesmente dar um abraço em alguém, essa pessoa ser curada, essa pessoa ser convencida de seu próprio pecado e poder se converter a Jesus de maneira plena? Esse é o poder de Deus. De maneira voluntária ou involuntária, o poder de Deus flui através de nós quando estamos cheios do Espírito Santo, quando somos batizados com o Espírito Santo. Infelizmente, durante muitos e muitos anos, esse poder, esse batismo com o Espírito Santo ficou esquecido. Mesmo depois da Reforma Protestante, isso não foi algo que voltou a acontecer com naturalidade na igreja. Até que no final do século XIX, início do século XX, avivamentos começaram a fluir por todo o mundo, sendo o mais famoso deles o que aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos, no início do século XX, 1906. Eu tive a oportunidade de ir no Museu da Rua Azusa, lá em Los Angeles. Não é a mesma casa, não é o mesmo lugar que era a igreja. Aquele local não existe mais, o prédio não existe mais, mas é um local próximo. E lá eles falam sobre o poder de Deus que se movia naquele lugar. Pessoas eram curadas antes de entrar naquele templo. Pessoas eram
paralíticas chegavam lá e entravam andando. Chegavam paralíticas na porta e, ao entrar no templo, entravam andando. Pessoas que eram surdas e cegas eram curadas naquele lugar. E, principalmente, eles contam de pessoas que estavam indo para aquele lugar, indo para aquela igreja, e a 3 quarteirões de distância, antes de chegar lá, se jogavam no chão, em prantos, pedindo perdão pelos seus pecados. Esse é o poder do Espírito Santo, que encheu aquele lugar. Tem alguma coisa a ver com o lugar, com o prédio, com a maneira que ele foi construído? Não. Mas com o Espírito Santo, que encheu as pessoas que estavam lá. Esse é o poder de Deus. No Brasil, por exemplo, isso começou... Os relatos são difusos, mas isso começou por volta da década de 40 e foi até o final dos anos 70, com avivamentos acontecendo por todo lugar e pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Se você conversar com o nosso pastor lá, ele vai dizer como que lá no interior de São Fidélis, ele, jovem, e outros jovens começaram a ser cheios do Espírito Santo e falar em línguas e a moverem dons espirituais, mesmo em meio a uma comunidade que não acreditava dessa forma. E foi assim que nasceu a Igreja Batista Nova Jerusalém, com pessoas cheias do Espírito Santo enviadas para cá, para começar uma nova comunidade, começar uma nova igreja que queria mover no poder de Deus que estava liberado. Esse é o batismo com o Espírito Santo. É receber de Deus poder para fazermos aquilo que Ele deseja e sermos agentes dele nesta terra, também com poder, para salvar os que precisam ser salvos e para cuidar dos salvos que precisam de cuidado. Minha oração é que você possa também ser cheio do Espírito Santo, possa ser batizado com o Espírito Santo. Se você tem interesse em saber mais, em saber como isso é possível, procure o seu líder de pequeno grupo, procure os nossos pastores, eles vão poder te ensinar mais sobre isso e orar com você, para que você também possa ser cheio do Espírito Santo e possa mover em poder de Deus nesta terra. Que o Senhor te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma opinião sobre batismo no Espírito Santo, pode colocar aqui nos comentários que nós teremos o prazer de te responder. Que você possa ser cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, e que os dons espirituais fluam através de você, para que muitas pessoas venham a conhecer Jesus Cristo e serem salvos através da sua vida. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, graça e paz.